Já contei um pouco da minha história para vocês, que começou em 2003. Em 2007 eu já tinha o meu setup, mas eu tinha mais dois, que em 2007 eu abri mão dos outros dois e segui só com um. Mas eu tinha um que, nossa, foi uma dó. Era um setup que ele usava Fibonacci. E isso é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Se você tiver disciplina, tiver um Fibonacci bem encaixado, nossa, cara, é muito lucrativo. Só que o que acontece? O Fibonacci, ele te dá ali o target, o alvo. Se você pegou a operação, pegou. Não pegou, acabou. Você tem que esperar um novo padrão se formar para você poder entrar lá com o seu Fibonacci. Por isso que eu também comento sobre o day trade. O day trade todos os dias. Um setup como o Fibonacci, você não vai conseguir fazer operação todo dia porque simplesmente não vai ter. Aí o que acontece? As pessoas ficam ajustando ali até conseguir encaixar um Fibonacci e entrar na operação porque quer tradar. E esses detalhes sobre vocês mesmos, vocês só vão conhecer com o tempo. Como eu percebi que esse setup de Fibonacci, ele não ia ser sustentável na minha carreira, porque eu queria mais. Por que eu falo que esse conteúdo é ouro para vocês? Porque essas coisas vocês não vão encontrar por aí. Uma mentoria, por exemplo, um curso que o cara tá vendendo o setup dele. E se o setup dele for um Fibonacci? Ele vai falar que não serve para day trade? Ele não vai falar, cara. Ele vai deixar você perder dinheiro. Ele vai falar que a culpa é sua por algum ou qualquer outro motivo. Até mesmo porque talvez nem ele saiba. Porque o mercado financeiro está rodeado dessas moscas para te vender esse tipo de coisa. Porque a realidade ela é até meio óbvia nesse sentido. Porque quando a pessoa ela desenvolve um setup lucrativo, ela simplesmente some no mundo. Ela fica quietinha na dela e some no mundo. Simplesmente porque o setup dela é lucrativo, ela não vai vender. Ela não quer que o setup vaze, ela não quer grandes responsabilidades, porque, galera, vão vir atrás de você. Quando vocês estiverem operando bem, mostrando resultado, pessoas vão te procurar. A partir do momento que você senta na frente de um computador e faz dinheiro, as pessoas vão te procurar. E às vezes isso te traz responsabilidades que você simplesmente não quer ter, sabe? Porque são valores tão expressivos que vai te causar níveis de estresse que você não quer mais passar, cara. Você já tá tranquilo, porra. Então um setup realmente lucrativo não vai ter para vender assim como se fosse algo de prateleira. E pra galera poder vender alguma coisa, e para vendedores de conteúdo, qualquer coisa serve para vender. Então o cara ele pode pegar um canal de banda de Borges, um indicador, e vende aquilo como um setup milagroso, e vai ter gente, porque tem gente sofrendo com isso, tem gente sofrendo com perdas, tem gente que não tem a realidade dos rendimentos, e essas pessoas infelizmente serão enganadas. Eu conheci muitos traders na minha carreira, no desenvolver dela, e sobraram muitos poucos. E os poucos que sobraram, a grande maioria foram trabalhar para bancos, simplesmente por conta do emocional, por como aquela questão de ter alguém para te pôr freios, né? Eu conheci um rapaz que eu pude ver o setup dele, e cara, o setup dele era maravilhoso. Eu bati o olho e falei, nossa, véio, como é que você não consegue ser consistente com um negócio desse? E ele falou, cara, eu não sei. Eu não sei, mas eu sabia, o negócio dele era a ganância. E ele é um puta de um operador, mas ele trabalha para pessoas, porque precisa de freio. E o setup que eu vi na tela dele ajudou no refinamento do meu. Então eu sou muito grato também, é uma troca de experiência. E quem sobrevive e fica lucrativo, geralmente ele fica anônimo, né? Eu diria que como se fosse um clube fechado, cara. É um clube fechado ali, ninguém conversa sobre setup, ninguém mostra setup, a gente sabe que seria um pavor, né, para nós o setup vazar, talvez até por questões de superstição. Eu acho que a gente pensa que se o nosso setup vazar, o mercado vai absorver de alguma forma e vai parar de ser lucrativo, ou também pelo custo que foi construir aquilo dali, porque um setup, ele precisa ser testado, cara. E isso leva tempo, e tempo é uma coisa que não tem como você comprar. Então o operador que tem um setup lucrativo, ele nunca vai vender aquilo dali. Isso você não vai encontrar para comprar em site, curso, mentoria. E se você quiser realmente
começar a se desenvolver como operador, você vai fazer o seguinte: o próximo depósito você vai pôr uma meta, como se você fosse um operador de tesouraria. O gestor do seu departamento te deu uma rentabilidade mínima para você atingir, senão você vai ser cortado. E a sua rentabilidade é 15% para aquele mês. Pronto, você já vai olhar o gráfico diferente, você já vai olhar o gráfico como um operador. Você fala, poxa, eu preciso tirar 15%. E se você operou, você já tem um feeling de alguma coisa ali que é um padrão que você identificou. Olha ele com mais carinho, arruma um caderno, o seu diário de operações, anota. O que está funcionando você repete, mas o lance é esse, sem pressão. Como você já tem um emprego estável, fica tranquilo, cara. Deixa lá a tela ligada, o gráfico aberto, setup e ordem a limite. Se você identificar e for um momento que você não vai estar de frente à tela, deixa a sua ordem limite, deixa a sua ordem condicionada já com o take e vai trabalhar. Muitos traders, antes de se tornarem operadores, tinham outros empregos e operavam. Me fez lembrar até aquele filme Clube da Luta, que as pessoas tinham os empregos normais e se reuniam depois para lutar. É como os operadores, a maioria antes de começar tem um emprego normal do dia a dia, é aquele operador nas horas que cabe. E é assim que as coisas vão acontecendo. Esse cara ele começa a perceber depois de um tempo que no final do mês as operações estão sendo maior que o salário. Aí sim ele pode sair. Vocês conseguem sentir a leveza de como é mais fácil, pessoal? Deixe os comentários do que vocês querem saber, dúvidas, perguntas, alguma coisa que vocês achem que minha resposta pode ajudar. A parte que eu sei do mercado realmente é a parte mais profissional. Não aproveite que eu passo para vocês aqui é vivência real, mais de 20 anos acumulado aí de mercado. Inclusive tem uma coisa que eu poderia falar para vocês aqui que eu acho que vai agregar com o que a gente está falando.